Salve, rapaziada. Bom, espero que o áudio não fique tão estourado. Vou tentar falar não muito alto e também nem muito baixo. Mas esse eu tô com minha cola aqui. Deixa até minha bíblia aqui, caso eu precise ler alguma coisa. Deixa aqui. Ok, fechou. Galera, então pessoal, vim falar aqui, vim compartilhar um devocional que eu tive recentemente. Na verdade, hoje é quarta. Tive esse devocional na segunda. E é um devocional que eu gosto bastante, na verdade. Deus tem falado comigo sobre Jonas, um livro pequenininho, desde março. E, cara, sempre tem uma música que chama Nínive, do Daniel Callaghan, que eu gosto muito. E, cara, sempre que eu escuto essa música, é muito boa a música, enfim. E é isso, eu gosto muito da história de Jonas, porque ela nos conta um cara desobediente e obediente, um cara que fez a obra e não gostou, enfim. Eu vou contar um pouquinho da história pra quem não sabe. Então, contexto geral, pra quem nunca leu Jonas, pra quem não conhece de Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus, ele recebe uma palavra pra ir pra Nínive, certo? Porém, quando ele vai pegar o barco pra Nínive, ele pega um barco pra Tarsis, certo? Então ele foge do que Deus tinha mandado ele fazer. E enquanto ele tá fazendo essa viagem, acontece uma tempestade, e aí ele é jogado no mar. E aí vem o grande peixe, engole ele. Daí ele se arrepende quando ele tá no grande peixe. Aí Deus. Aí o peixe vomita ele em Nínive, ou na cidade de onde ele tinha saído, não sei agora. E aí ele vai pra Nínive. Daí ele prega a palavra lá, Deus usa ele pra converter uma cidade. E aí depois ele fica muito ingrato com Deus pelo que Deus fez. Então essa é a história geral de Jonas, Nínive, e é isso aí. Então, vamos por capítulo. Capítulo 1. Jonas é chamado por Deus. Ponto. E é isso aí. E a decisão sobre o que ele faz quando ele é chamado por Deus, quando Deus fala com ele, ele simplesmente foge. E aí, quando ele saiu da cidade dele, foi pegar um barco para Nínive, pegou o barco para Tarsis. E esse barco de Tarsis era um barco de carga, certo? E no meio da viagem os caras estavam indo pra Tarsis, começa a acontecer uma tempestade, e aí os caras do barco não sabem o que tá acontecendo, aí eles começam a jogar as coisa fora. E imagine, cara, quando você tá numa viagem, você leva o quê? Você não leva coisa que você não vai usar, né? Você só leva coisa importante. Então, pô, imagina os caras tendo que jogar as coisas importantes no mar porque tá acontecendo uma tempestade e eles estão tendo que tirar peso do barco. Um pensamento que me vem sobre esse momento de Jonas imagina o quanto a gente já desobedeceu Deus e aí a gente acaba afetando outras pessoas por causa da nossa decisão. Então, cara, isso me pega bastante. É sobre a desobediência que Deus mostra nesse primeiro capítulo. E aí os caras jogam sorte. E eu não sei exatamente o que significa, mas é uma parte da cultura judaica lá que os caras jogavam sorte. E eles descobrem que a sorte cai sobre Jonas. Então eles sabiam que Jonas era o culpado daquilo. E aí eles vão perguntar pra Jonas o que aconteceu, por que tava acontecendo aquilo. E aí Jonas fala pra ele, cara, fala pra eles, né, me joguem no mar que vai cessar a tempestade. Aí os caras jogam ele no mar, e aí cessa a tempestade. E aí Deus envia o grande peixe para comer Jonas. Para comer não, para engolir Jonas. É capítulo 2. Capítulo 2 é a oração de Jonas. Cara, que oração. Cara, por favor, leiam Jonas capítulo 2, tá? Eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito longo. Acho que eu vou ler sim, rapidinho. Versão Almeida corrigida, essa aqui, de 1991, vai estar bem estranha, tá, rapaziada? Vai estar escrito assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração.
no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixaram a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Uau! E aí no 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E aí, a partir desse momento, Jonas vai para Nínive, e aí, que é o capítulo 3, e ele prega para Nínive, certo? Imagina que Nínive, na Bíblia, fala que é uma cidade que tem mais de 120 mil crianças, né? Então, se para cada criança tem 2 pessoas, né? Então, vamos jogar aí 240, 360 mil pessoas. Sem contar que tem um casal que tem mais de um filho e tal, enfim. Então, cara, uma cidade gigante, principalmente para a época, certo? Ó, no capítulo 3, Jonas foi usado para converter uma cidade e Deus quebrou o orgulho dessa cidade. Na Bíblia não cita qual era o pecado de Nínive, mas dá pra perceber que era uma cidade orgulhosa, porque até o rei decretou para a cidade fazer jejum para os animais e para as pessoas. Então nem os animais e as pessoas comiam ou bebiam. E o orgulho é tão quebrado que as pessoas vestem roupas de pano grosseiro, né? Como está escrito na NTLH. Pô, imagina a pessoa que é da realeza vestir pano, o que seria, eu acho, algodão sem tratamento. São roupas simples. Na versão da Ara, da Almeida, revista atualizada, ou corrida, não sei qual que é a minha versão ali agora. Mas enfim, diz que eles vestem roupas de saco. Então, cara, imagina alguém da realeza vestir roupa de saco, entende? Então, dá pra ver um quebrantamento gigante dessa cidade. E aí, que todo mundo imagina que, pô, final feliz, né? Pô, o cara foi ali lá pra Nínive, converteu a cidade converteu mesmo e bala, né? Mas aí, capítulo 4. Jonas se ira com Deus por conta da paciência e da benevolência que Deus tem sobre as pessoas. No capítulo 4 de Jonas, na NTLH, ele chega a falar assim: está sempre pronto para mudar de ideia. Por que Jonas traz esse confrontamento com Deus? Porque Jonas não queria ir para Nínive, e aí quando ele fugiu, ele foi forçado aí. E Jonas fala pra Deus assim: pô, você não precisava ter feito isso, porque eu já sabia que você ia mudar de ideia, eu já sabia que você ia converter o pessoal. Eu não precisava ter ido, não precisava ter saído da minha zona de conforto pra converter a cidade. E aí Jesus vira pra ele e fala assim: é razoável a sua raiva? Tipo, falando assim: você tem certeza que você quer ficar brabo? Certeza mesmo. E aí Jonas fala: sim, né? Pô, que isso, tô brabão, né, mano? Não precisava nem ter saído de casa. E aí Jonas ele se distancia um pouco da cidade e ele arma uma barraquinha, uma tenda pra ele, pra descansar. E aí, quando ele arma essa barraquinha, Deus faz crescer uma árvore sobre a barraca pra dar sombra pra ele. E Jonas ficou muito, muito satisfeito com isso. Porém, quando amanheceu, veio um bicho. A gente não sabe qual é o tamanho desse bicho, mas eu imagino que ele seja provavelmente menor que a árvore. Veio um bicho e atente esse detalhe, né? Ele é menor, provavelmente menor que a árvore. E aí a árvore morre e Jonas fica muito triste. Tirou a árvore daqui, pô, tava mal fresco. E na Bíblia diz também que Deus enviou um calor que quase fez Jonas desmaiar. Então, pô, tirou a árvore e fez o cara desmaiar. E Jonas fica bravo de novo com Deus, falando: pô, cara, você tirou o meu descanso aqui, minha sombrinha. Deus vira pra ele e fala assim: pô, cara, você teve compaixão com uma árvore, que você nem fez nem questão de plantar, cresceu aí do nada, eu te dei essa parada aqui, e no outro dia eu tirei, e você tá compadecido? Você tem compaixão com uma árvore que você não fez nada pra ter ela? E aí Jonas fala pra Deus: prefiro a morte do que viver. Eu dizia a chave, né? Prefiro morrer do que ficar vivo. Não, brincando. Mas Jonas fala pra Deus que prefere morrer do que ficar vivo. Depois de ter convertido uma cidade, depois de ter feito uma oração assim, cara, que oração forte que o cara faz no capítulo 2. No capítulo 4 ele simplesmente joga tudo pra cima e fala: não, Deus, eu realmente, eu fiz a tua vontade, eu te desobedeci, porém eu obedeci, fiz a tua vontade, mas eu vi que você é muito bom, não precisava de mim pra ter feito isso, não precisava ter tirado o meu conforto, e eu prefiro a morte. E aí você pensa e para e pensa, né? Pensa e para. Cara, onde é que estava o foco de
de Jonas. Ele tava focado apenas no conforto dele, pô, em ficar em casa, de boa. E aí eu te pergunto, onde é que tá o nosso foco? Será que tá na árvore também? Será que tá no nosso conforto? Ou será que a gente tem obedecido a voz de Deus e não tem precisado fazer aquela oração que Jonas faz, como ele cita no verso 2 ou 3 ali, que ele chama de inferno o lugar que ele está? Valeu, tamo junto.